Sempre feche a porta. Quando você perdoa, de forma alguma muda o passado, mas com certeza você mudará o futuro. Bernard Meltzer. Essa é uma caixa preta que não sei se suportarei abrir. É uma história que me assombra de diversos modos. Nela, ora sou vítima, ora sou participante de um crime que deixou marcas profundas dentro de mim. Eu sei que preciso lhe falar sobre isso, mas ao mesmo tempo sinto que uma dor imensa contida a muito custo até hoje terá que sair, e não sei se vou suportar. Sinto que dessa vez, no final dessa jornada, eu possa finalmente ter vida. Mas se eu não aguentar até lá, eu não tenho como lhe garantir nem prometer que você não irá sofrer. É certo que quando mexemos em histórias passadas com forte teor emocional, uma reviravolta afetiva passa a tomar conta do nosso eu. Só posso lhe garantir uma coisa: seja qual for essa história, você deve ter passado por tudo isso até aqui sozinha. Mas agora, na travessia que você vai fazer, estaremos juntos. Isso sim eu posso lhe prometer. E foi assim que Fernanda começou sua primeira sessão de psicoterapia após anos seguidos de sofrimento silencioso. Até ali a vida tinha sabor de cinza, pois o colorido das emoções não se fazia presente em sua vida. Ela descrevia os dias como ruins, muito ruins e péssimos, com variações imperceptíveis, sendo os dias dos últimos anos os melhores, ou ao menos não doía estar viva. Apenas tinha que cumprir com suas tarefas cotidianas e isso ela sabia fazer. Aos 32 anos, Fernanda era solitária, poucos amigos, nenhum namorado sequer. Embora tivesse tido alguns, mas não conseguia levar adiante seus relacionamentos. Desconfiança de tudo e de todos era sua característica mais marcante, mas nem sempre foi assim. Fernanda, igual a maioria das crianças, era alegre e feliz. Não tinha numa família financeiramente abastada. No entanto, em sua vida de criança, isso não tinha peso significativo. Apenas um pouco. Ela se divertia e se satisfazia, mas o bom mesmo eram as férias. Sim, porque ela sempre ia para a casa de sua tia, que morava em Vitória, no Espírito Santo. Essa tia tinha uma vida muito boa e recebia os familiares em férias no seu apartamento confortável à beira-mar. Para Fernanda e para as demais crianças da família, o apartamento da tia Vivi, como era carinhosamente chamada, era um verdadeiro parque temático. TV por assinatura, numa área de lazer enorme com piscina e ainda o mar. Comidas gostosas à vontade, não tinha que pedir nem economizar, era só pegar e comer. Nos fins de semana, shopping, cinema e tudo que faz a alegria de qualquer criança. Estar lá sempre foi tão agradável que servia de estímulo para que ela passasse o ano inteiro estudando e tirando as melhores notas, pois o prêmio viria depois, ir para a casa da tia nas férias. Vivi era um ser muito especial. Além de proporcionar para a família esse conforto, era muito doce, amável e cativante. Fernanda gostava muito da tia. Acontece que em muitos momentos, Fernanda sentia amar mais a tia que a própria mãe, que era uma pessoa seca e amarga. Por isso, ir para Vitória nas férias significava, entre outras coisas, não apenas usufruir do conforto e diversão, mas, sobretudo, do afeto da tia, acolhedora e amorosa. As três primas, filhas de Vivi, eram do mesmo jeito que a mãe, e a convivência com elas sempre muito agradável. Apenas o esposo de Vivi, Pedro Marcelo, um juiz federal muito ocupado e estressado, que não dava muita assistência aos visitantes. Porém, os deixava à vontade e era cortês. Não obstante, fosse sempre um sujeito sisudo de poucas palavras. Ele raramente estava em casa, mas quando estava, Fernanda sentia-se menos livre e olhava para ele com um certo medo.
Os anos se passaram e Fernanda já estava com 11 anos, já uma mocinha, adquirindo as curvas de uma mulher. Em janeiro, como de costume, foi para Vitória. Tudo como sempre, shopping, diversão, uma tia carinhosa e doce. E a única coisa diferente foi que naquele verão, Pedro Marcelo, o marido de Vivi, estava mudado. Mais simpático, brincalhão com Fernanda e sempre lhe perguntando o que ela queria fazer. Passou a dar uma mesada para ela, do jeito que fazia com as filhas, e a ser atencioso como nunca até então tinha sido. Essa nova atitude de Pedro Marcelo mexeu profundamente com Fernanda. Afinal, a figura paterna era ainda algo muito mal resolvido em sua vida. Seu pai muito cedo desapareceu, deixando a mãe com dificuldades financeiras e com 3 filhas, uma com 11 anos, Marta, e sua irmã mais velha. Ela com 6 e a caçula Isabel com 5. Foi na máquina de costurar, madrugadas seguidas, que Dona Maria do Carmo criou as 3 filhas, com muita dificuldade. Isso a tornou uma mulher amarga e ríspida. Ocupando os 2 papéis de pai e mãe, ela se tornou mais dura e exigente. A primeira vez que Fernanda se referiu à sua mãe na terapia, resumiu sua imagem na seguinte descrição: minha mãe sempre foi infeliz, não me lembro dela dando um sorriso sequer. Esse jeito dela afetou muitos aspectos da minha vida. Ela hoje vive só, pois sempre conseguiu afastar todos ao seu redor com sua estupidez e reclamação compulsiva. Ela reclama tanto de tudo e de todos que tanto eu quanto minhas irmãs nos sentimos culpados até pelo ar que respiramos. Essa mãe amargurada e sem afeto fazia Fernanda sentir falta do pai e de um pai qualquer que fosse, para compensar a falta do pai e a figura amarga de sua mãe. Por isso, a nova atitude de Pedro Marcelo encantou Fernanda, uma vez que de imediato ela viu nele um pai substituído, do mesmo modo que via na tia uma segunda mãe. Certa vez, ela percebeu quando a tia olhou com estranheza para aquela atitude do marido, mas não comentou nada específico com ela, nem mudou o comportamento. Então Fernanda ficou tranquila. Achou apenas que Pedro Marcelo estivesse mais doce porque estava gostando dela, feito uma filha. Na segunda semana daquele janeiro, Fernanda, perfeitamente à vontade na casa dos tios, brincava com as primas e o tio que já a colocava no colo. Ela estava encantada. Na sua cabecinha de criança, ao menos no mês de janeiro de cada ano, ela teria uma família perfeita. Uma tia e um tio carinhosos, uma vida confortável e cheia de brincadeiras. Durante o jantar, o tio Pedro Marcelo sugeriu que ela fosse fazer a 5ª série, assim se chamava, o primeiro ano da segunda fase do ensino fundamental nos anos 80, lá em Vitória, e ficasse morando com eles. Os olhos de Fernanda brilhavam, só de imaginar morando ali com aquelas pessoas. A tia e as primas não fizeram objeção, muito pelo contrário, apoiaram a ideia. Naquela noite, Fernanda mal conseguia dormir. Estava tomada por um misto de euforia e felicidades intensas. Mas, dizia para o seu terapeuta, doutor, parece que a vida tem sempre um mais. Pois foi naquela noite que parecia ser a mais feliz da minha vida que tudo se desmoronou. Ela não conseguiu continuar a narrativa. Um choro inicialmente contido foi ficando cada vez mais forte, até que soluços e tremores começaram a tomar conta dela. Em meio à narrativa de Fernanda, pela experiência que Jorge, seu terapeuta, tinha, já dava para perceber o desfecho da história. Mas ele não podia interrompê-la ou facilitar sua narrativa. Ela tinha que trazer aquele conteúdo doloroso à tona, pois a forma como ela narrava, realçava ou encobria cada detalhe, era extremamente importante para o trabalho da terapia. Após tentar se recompor, mas ainda chorando e soluçando, Fernanda continuou sua narrativa. Tio Pedro entrou no meu quarto e eu fiquei ainda mais feliz, pois achei que ele iria fazer como fazia com minhas primas, me cobrir e dar um beijo de boa noite. Eu pensei que ele tivesse visto a luz acesa do meu quarto e vinha me perguntar
porque eu ainda não havia dormido. Só que ele entrou e fechou a porta. E aí alguma coisa em mim fez meu coração acelerar. Eu sentia que algo estava errado. O olhar dele era diferente. Eu nunca tinha visto alguém olhar para mim daquele jeito. Ele não me olhava com carinho, nem nos meus olhos. Ele olhava para mim todinha, entende? Dos pés à cabeça. Eu fiquei imóvel. E ele se sentou na cama, colocou o dedo indicador na boca, fazendo o conhecido gesto de pedido de silêncio. Você gosta do tio, Fernanda? Ele me perguntou. Apenas balancei a cabeça, confirmando. Titio também gosta muito de você, e nós podemos fazer muitas coisas boas juntas. A essa altura, a mão dele já alisava minhas pernas, e o resto você pode imaginar. Nos dias seguintes, a cena se repetiu, só que as carícias foram ficando mais pesadas, até que, nessa hora, Fernanda mais uma vez interrompeu a narrativa e chorou como alguém que, assustada, pedia no olhar misericórdia. Não era um pedido de socorro que o olhar dela transmitia, mas de clemência. Não era um olhar de ódio ou de vítima, mas um olhar de culpa que Jorge bem conhecia nas vítimas de abuso. Então, ao encontrar a acolhida no olhar do terapeuta, continuou a narrativa. O pior é o que vou lhe contar agora. E isso é que me faz sofrer mais e me torna diferente de todas as pessoas que passaram por isso. Para todas as pessoas com quem já falei sobre ter sido abusada, sem dizer quem tinha feito isso para não comprometer minha família, sempre existiu uma parte da história que eu não contei, pois foi difícil admitir algumas coisas para mim mesma. Imagine admitir para outras pessoas. Eu penso que quando eu lhe contar, você vai ficar espantado e vai ter nojo de mim. Eu mesma tenho nojo de mim. Não pense, Fernanda. Fale e veja a minha reação. Talvez se surpreenda e não seja do jeito que você espera. Quando ele me tocou mais intimamente, meu corpo reagiu àquele toque e uma sensação física gostosa tomou conta de mim. Eu nunca tinha sentido aquilo, e embora eu estivesse afogada numa angústia emocional terrível, uma parte de mim, meu corpo, gostava daquilo. Pausas e mais choro. Cabeça baixa, vergonha, humilhação. Naquele momento, Jorge não sabia se a interrompia ou deixava continuar o relato. Ele optou por pedir que ela olhasse para ele, e sem demonstrar qualquer recriminação, apenas expressou ternura e acolhimento. Em seguida, convidou-a a continuar a narrativa, pois, por mais doloroso que fosse, era importante que tudo fosse dito. Eu sou um monstro. Eu gostei. Eu devo ter provocado. Acho que foi culpa minha. Durante muito tempo, achei que ia ser uma prostituta. A essa altura, a narrativa já era feita com raiva. É isso. Só uma prostituta gosta disso com 11 anos de idade. À noite, eu temia que ele entrasse no meu quarto. Ficava com pavor de tudo se repetir. E, ao mesmo tempo, queria sentir aquilo novamente. Logo depois, ele começou a pedir que eu tocasse o pênis dele. Só que eu tinha nojo. Então ele me disse que se eu gostava do que ele fazia em mim, eu também tinha que fazer nele. Terminamos o mês de janeiro nesse jogo de horror e de vontade. Passei a ficar mais quieta, sem vontade de brincar, o que levou minha tia a me perguntar se eu estava bem. E ele, cinicamente, ao chegar, me tratava igual a uma filha na frente da minha tia. Mas à noite, por que eu não fechei a porta? Por quê? Mais choro, mais dor. Mais uma alma dilacerada pela estupidez, pela insensatez de um ser humano, que não avaliou o efeito destrutivo de seus gestos. Uma cena que Jorge sempre vê se repetir em seu consultório. E continuou Fernanda. Nunca mais eu voltei à Vitória, nunca mais fui para lá. E ninguém entendeu. Desde então, aprendi a odiar meu corpo. Afinal, como você pode perceber, eu agi feito uma prostituta, não foi? Fernanda, você tem certeza de que acredita nisso? Que você agiu feito uma prostituta? Você quer minha absolvição?
que eu diga que você não teve culpa? Se eu disser isso, isso muda alguma coisa? Se você disser que sim, que eu agi feito uma prostituta, eu já sei como lidar com isso. Afinal, é assim que me sinto e me puno desde então. Acho que não sei o que vou fazer se você disser que não. Se eu disser que não, vai ser suficiente? Você vai acreditar e a partir daí ressignificar tudo o que aconteceu? Sinceramente, acho que talvez não tenha tanta diferença. Ou talvez faça. Afinal, você é um psicólogo, então acho que não será uma mera opinião, entende? Pode ser que sim, que eu dê novo significado às coisas que aconteceram, sei lá. Pois então vamos lá. Você pediu para ser abusada? Você tinha algum poder de impedir, com 11 anos, que um homem de 54 anos lhe manipulasse? Você tinha maturidade para lidar com isso e ver seus sonhos se desmoronarem? Sonhos de finalmente ter uma família, um pai, uma mãe carinhosa, igual a sua tia Vivi? Tinha como, depois de uma noite de horrores que passou, simplesmente chamar sua tia e contar tudo o que havia acontecido? Você acha que o corpo humano não reage a estímulos? Que se tocar nos órgãos sexuais de uma criança, que é uma região extremamente vascularizada e preparada para ter prazer, ela não vai sentir algo agradável? Que o abusador, sabendo disso, pois é um adulto, usa isso para prender suas vítimas num jogo de culpa e prazer? Fernanda, você não tem culpa. Você está me entendendo? Não teve culpa, você foi abusada fisicamente e emocionalmente. Ter sentido prazer com a manipulação é algo muito comum. E a grande maioria das vítimas de abuso passam a desenvolver esse sentimento de culpa. Isso não quer dizer que você queria ser abusada. Ocorre que esse sentimento seu de culpa só torna tudo mais dramático, mais doloroso. Ele lhe manipulou fisicamente, fazendo o mesmo com suas emoções, para lhe manter submissa ao abuso. Ainda chorando, ela ergueu finalmente a cabeça e disse: acho que no fundo eu sabia disso, mas precisava ouvir de alguém. Mas para ouvir precisava revelar minha dor. Eu tinha receio. Pode ter sido tarde, mas só agora eu consegui. É um clichê o que vou lhe dizer, mas não deixa de ser verdade. Nunca é tarde, é sempre tempo de recomeçar. Você me disse que contou para algumas pessoas. Quais são? Para 2 namorados, para que eles pudessem entender algumas coisas dos meus receios e de como eu sou complicada. E para uma grande amiga, mas sempre parcialmente, sem detalhes. Depois de adulta, você nunca contou a ninguém da família? Eu tentei contar na infância ainda, a uma tia minha mais jovem, irmã da minha mãe, que também passava férias lá e tinha 17 anos. Ela estava comigo no mês em que tudo aconteceu na casa da tia. Tentei contar no 3º dia que se passava, mas percebi que ela não me deixava falar. Ficou nervosa e disse que todo mundo na vida passa por coisas horríveis e que a gente tinha que ficar calada e suportar. Ela disse isso antes de eu conseguir dizer o que tinha acontecido. Ela não me deixou mais falar. Depois ficou o resto das férias me evitando e me vendo cada vez mais calada e isolada. Fiquei com a impressão de que ela sabia e nada fez, ou pior, que ela também tinha sido abusada. Afinal, a vida dela hoje não é grande coisa. Toma muito antidepressivo e é bastante complicada. Eu também tentei dizer para minha mãe. Eu liguei chorando e ela estava com visitas em casa. Me perguntou o que era e eu disse que não era nada, mas ela percebeu meu choro e a voz de pânico. Foi aí que ela disse que bastava eu dizer o nome que ela saberia. Eu continuei calada, então ela disse que iria dizer alguns nomes e que eu só precisava dizer sim ou não. Para o meu espanto, o primeiro nome que ela disse foi o dele. Era como se ela soubesse, e por que nada fez para evitar? Por que deixou que eu fosse ano após ano para a toca do lobo, sem ao menos me prevenir? Eu não tinha como dizer sim que era ele.
Eu estava com medo, ainda na casa dele, e tive medo que minha mãe pudesse fazer, embora desejasse que ela fizesse alguma coisa. Então eu simplesmente desliguei o telefone. Por isso, nessa história, eu tenho mágoa de algumas pessoas, não somente dele, entende? Mas me fale dessas pessoas e das suas mágoas para com elas. Primeiramente dele, o monstro que ferrou com a minha vida. Da minha tia Vivi, pois às vezes acho que ela foi omissa, pois nunca insistiu para que eu voltasse à Vitória, nem me perguntou por que eu nunca mais quis voltar lá. Como se ela soubesse o que havia acontecido. Ela sempre me tratou e trata muito bem. E às vezes acho que ela se sente culpada, mas nada fez ou faz a respeito. Mágoa da minha tia Nanda, com quem tentei falar, mas não quis nem me ouvir nem ajudar. Ela poderia ter me ouvido pelo menos. E se não tinha coragem de falar com minha tia ou confrontar o monstro, poderia ter dormido comigo no mesmo quarto para inibir-o de entrar lá. E eu não teria que passar mais 2 semanas sendo abusada. E da minha mãe, que foi omissa desde o começo, pois ela sabia do comportamento dele antes que acontecesse e nem evitou que eu passasse por isso, nem me questionou a respeito, só no telefonema mesmo. Depois disso, nada, nem uma palavra. É no mínimo estranho uma criança que adorava e contava os dias para passar as férias na casa da tia tomar pavor ao lugar, não querer voltar lá e a mãe não questioná-la a esse respeito? Você não acha? Com certeza você tem razão em estranhar o comportamento das pessoas. E acredito que sua relação com elas deve ser complicada. Sobretudo com minha mãe, que acho que deveria ter me defendido de algum modo. Minhas tias só as vejo nas festas de família. Assim também ele. Como se sente? Hoje ele tem 75 anos e é muito doente. Deve estar pagando o mal que fez. Às vezes tenho pena dele. Ele não me encara, sabe o que fez? Certa feita, numa festa de Réveillon, eu tinha acabado um relacionamento com uma pessoa maravilhosa por causa das minhas complicações e eu estava decepcionada comigo mesma, atribuindo muito dessas culpas ao que tinha acontecido na casa da tia Vivi. Quando cheguei a uma festa da nossa família, fiquei encarando aquele monstro. Ele começou a passar mal. Teve uma arritmia cardíaca. Achei que fosse fingimento, mas chamaram a SAMU e ele foi parar na UTI. Percebi pela primeira vez que se ele morresse ali, não iria me fazer bem ou reparar o que aconteceu. Você quer fazer alguma coisa hoje? Como contar às pessoas? Já pensei nisso e acho tarde. Isso só levaria muita dor para minhas tias e minha mãe e não diminuiria a minha. Eu não quero gerar uma metastase afetiva na família. Já basta o mal que isso me fez. Então só uma coisa pode lhe liberar disso. O quê? Perdoar. Você quer que eu esqueça tudo o que aconteceu? Que apague com uma borracha? Vou usar uma frase de um psiquiatra húngaro. O estúpido nem perdoa nem esquece. O ingênuo perdoa e esquece. O sábio perdoa, mas não esquece. Não há como esquecer. Aliás, perdão não é esquecer. Mas o fato de não perdoar lhe deixa presa a ele. O ressentimento, e o próprio nome já diz, é ficar sentindo novamente o que aconteceu, perpetuando a dor. Mas a primeira pessoa que você tem que perdoar não é nenhum dessas 4. Nessa hora, Jorge fez uma pausa e olhou fixamente para Fernanda, aproximando-se mais e disse: a primeira pessoa a ser perdoada é você. Se perdoe, pois você não teve culpa. Não tenha vergonha por seu corpo ter reagido como de qualquer ser humano aos estímulos que ele provocou. Se perdoe por ter passado tanto tempo se torturando e se consumando com essa dor. Se perdoe pelos relacionamentos que não deram certo e se permita encontrar a paz. O mal que as pessoas nos fazem é objetivo. Ele lhe abusou, isso é objetivo.
mas a forma que você vai significar esse ato na sua vida é subjetivo. Ou seja, você pode escolher o quanto isso vai lhe fazer mal, se vai ser um infinito efeito dominó, em que todas as peças caem após a primeira, ou se você vai interromper e definir até quando ou quanto isso vai lhe afetar. Mas não é fácil, eu sei, mas não é impossível. E por mais doloroso que possa representar para você perdoar, manter o ressentimento tem um custo ainda maior. Você talvez não saiba o que perdão vai lhe trazer, mas certamente já sabe o peso e a angústia que o ressentimento lhe traz. O preço de ser como você é hoje é muito maior do que a energia necessária para mudar. E o que faço com a dor que há em mim? E com as inúmeras coisas que eu queria dizer a eles e a elas? Deixe-me pensar. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você faça uma carta para ele, e uma para cada pessoa envolvida. Coloque toda a sua dor, traga-a para mim, para lermos juntas. Se você quiser entregar, lhe apoiarei na decisão e na repercussão que isso vai ter, qualquer que seja. Você já sofreu demais sozinha. Se não quiser entregar, vamos queimá-las depois para exorcizar esse momento. Será como um ritual de iniciação para uma nova mulher, que como uma fênix vai ressurgir das cinzas do ressentimento, dos escombros emocionais e do pesadelo sombrio do passado. Passaram-se várias sessões, até que as cartas apareceram. Era de se esperar. Escrever tinha um significado simbólico muito poderoso no processo, pois seria materialização da lembrança. Cada palavra escrita rasgaria a alma para sair. Mas o objetivo final era aquele, que a dor saísse. Esse era o alvo, e era preciso paciência para esperar o parto, que, embora doloroso, seria libertador. Escrever as cartas não teria funções mágicas de fazer desaparecer o que passou, mas servia de marco, de um ponto de inflexão, a partir do qual nova forma de viver a vida seria iniciada. Depois de várias sessões, uma Fernanda ainda dolorida e chorosa chegou à sessão em silêncio, com 4 cartas dentro de uma pasta, e sem olhar diretamente nos olhos de Jorge, entregou-as a ele. Aí está, pode ler. Eu preciso que você mesma leia, Fernanda. Leia como se eu fosse cada uma dessas pessoas, mas leia. Olhou para o terapeuta com espanto, boca aberta. Ele ficou em silêncio esperando que ela lesse. Após longo silêncio de ambos, ela começou. Ao senhor Pedro Marcelo. Não sei se você é assim por maldade ou por doença. Sei que a maldade humana não tem limites. E você possui vários tipos de maldade. A exemplo do preconceito contra negros e pobres e do desrespeito em geral na forma contra todas as mulheres. Mas também sei que esse comportamento pode ser uma doença. Sendo assim, você poderia ter procurado tratamento, mas para isso precisaria primeiro ter a consciência de que o que faz é errado, para depois procurar ajuda, se conseguisse procurar. Sei que todos nós temos problemas, todos precisamos de ajuda, e é muito difícil assumir isso. Sei que mesmo assumindo e buscando ajuda, nem sempre conseguimos melhorar, mas temos que tentar. Eu queria ser mais forte a ponto de conversar com você e de despertar a consciência que você talvez não possua, ou tentar lhe ajudar na procura por ajuda profissional e encontrar, se não cura, ao menos o controle para esse comportamento, pois ele é danoso para outras pessoas. E tenho medo que ele continue se repetindo. Mas eu sou covarde. Só quero esquecer tudo ou deixar tudo quieto e seguir com a minha vida,
Pois apesar de tudo, eu sobrevivi. Acho que venci. Acho que agora consigo levar a minha vida sem que isso me afete tanto. Já não tenho sentimento de vingança. Até porque a vida já se encarregou de fazer você pagar ao menos um pouco pelos seus erros. Embora minha tia também tenha tido que sofrer tanto, já cheguei a sentir regozijo assistindo a sua desgraça. Hoje, às vezes, sinto até pena quando vejo a sua decrepitude. Não sei se ainda te quero mal, mas não quero mais te fazer mal. Embora tenha certeza de que bem eu não quero. O que importa é que hoje eu sou mais e bem maior que você. Bem maior do que aquilo que você me fez. Tia Vivi. Quantas vezes eu me perguntava por que você deixava acontecer. E a sensação que se instalava dentro de mim era assoladora. Como alguém que eu amava tanto e que dizia me amar tanto, a pessoa que mais deveria me proteger por todos os motivos, deixava aquilo acontecer. Ultimamente, ventilou-se a possibilidade de você realmente saber, e por isso me recompensava me amando tanto e cuidando tanto de mim, de todas as formas até hoje. Quando não pôde de um jeito, cuida de outro. Eu já vi filmes e seriados terríveis sobre essa temática. E já cheguei a tentar imaginar você no lugar daquelas esposas omissas e coniventes. Mas nem imaginar eu consegui, pois você não é assim. Você é boa demais, generosa demais, inocente demais, de alma pura, limpa, de sentimentos generosos, de bom coração. Você é uma das pessoas que eu mais amo. E hoje, com um pouco menos de imaturidade da minha parte, também das que eu mais admiro. E o meu amor é fruto de tudo de bom que você sempre me deu e continua me dando. E você me perguntou, não foi? Quando eu decidi que não voltaria mais sozinha à sua casa, nem eu mesmo sabia que não voltaria mais. Eu já era grande, mas você me colocou no colo e perguntou por que eu estava indo. Eu não respondi. Eu tinha 12 anos e menti. Menti para você, menti para a mainha, omiti para todo mundo, omiti para mim. Ter me lembrado da sua pergunta e da minha resposta evasiva me acrescentou uma culpa nova ou aumentou a anterior. Torturou-me pensando no que mais aconteceu e com quem mais depois de mim, e que eu poderia ter evitado. Temo por sua neta, mas sou fraca demais para fazer algo. Tia Nanda, será que você sabia? Será que você viu o que aconteceu naquela noite? Será que aconteceu com você também? E meus momentos de raiva contra o mundo, na realidade, eram de raiva contra mim mesma. Quis culpar todo mundo, incluindo você, pelas minhas desventuras. Não apenas no que se referia a esses acontecimentos, mas a tudo que não dava certo. Mas a minha mágoa em relação a você, a única mágoa que tive de você, aliás, foi resultado da sua omissão e tudo que sofri em consequência dele. Foi tudo que você não fez e não me deixou dizer naqueles dias, depois daquelas noites infernais. Tenho certeza de que aquele será para sempre o pior momento da minha vida. E já tive muitos, mas muitos ruins, de que ninguém tem conhecimento, mas nada se compara àquele. Foi terrível imaginar que você pudesse saber de algo
Sabe-se lá quanto tempo, e pior ainda foi a forma como você não me permitiu pedir socorro, o que aumentou minha culpa, minha vergonha, como se o silêncio devesse ser guardado para sempre. Afinal, todo mundo na vida passa por coisas horríveis. Temos que ficar caladas e suportar, segundo suas palavras. Hoje tento não levar em consideração nada de ruim que aconteceu naquela noite, inclusive sua omissão. Pode ter certeza de que a sua intenção foi me fazer acordar para a vida, me tirar da redoma, me jogar na realidade, me fazer crescer e ser independente. Pode ter funcionado, mas não me tornou uma pessoa melhor. Se isso era o seu desejo, e sem sombra de dúvida, me deixou muito mais infeliz. Nunca falei nada por vergonha, mesmo que não precisasse ter por culpa, mesmo que eu não tivesse por fraqueza ou covardia, que com certeza tenho, mas principalmente porque sei que saber do meu sofrimento causaria sofrimento talvez maior ainda a você, a mainha e a tia Vivi. A dor de quem amamos nos dói mais do que a nossa própria, não é? Assim tentei evitar mais dor às pessoas que já sofreram tanto na vida. Então só tenho que agradecer pelo silêncio cúmplice que tivemos todos esses anos. Pois sei que ao quebrar o meu, talvez você quebrasse o seu. Não relativo a mim e ao que você talvez soubesse naquela noite, ou soubesse por outras pessoas, mas ao que pode ter acontecido com você também. E saber disso me causaria mais sofrimento que o meu próprio. Ao final, acho que quem eu mais tentei proteger foi eu mesma, não foi? Mãe. Por muito tempo quis atribuir culpa a você. Depois passei a usar o sistema de compensação. Você não foi a mãe perfeita. Eu não fui a filha perfeita. Mais tarde ainda, ao saber sobre sua história, sua vida, passei a culpá-la por todas as omissões, a falta de cuidado, de proteção. Você não tinha condição nenhuma, nem psicológica, nem emocional, de me proporcionar o que eu precisava. Mas você tentou. Quando eu liguei para você, dizendo que eu queria ir embora, você disse que ia me perguntar, porque eu não queria ficar lá. Por causa de quem? Que você diria o nome da pessoa e eu apenas responderia sim ou não, pois todos estavam olhando na sala, ouvindo a conversa, e eu tinha que disfarçar sobre o que estávamos conversando. O primeiro nome que você citou foi o dele. Às vezes me pergunto se você já sabia ou desconfiava, e aí me vinha a raiva de novo. O fato é que você perguntou e eu não respondi o que realmente era. Mas você sabia e não fez nada. Não deveria ter me deixado ir para lá nunca. Todavia, sei que você também não podia me defender. Afinal, você nunca se defendeu. Sempre se abandonou. Não poderia ser diferente comigo. Somos cúmplices, silenciosas da nossa dor, da sua dor, da minha dor, da dor que no fundo acho que você sente por não ter feito nada por mim em relação ao que aconteceu. E então, como se sente? Perguntei-lhe. Sinceramente, escrever essas cartas me ajudaram. De alguma forma, eu materializei o que sempre pensei e disse a cada um dos personagens o que gostaria de ter dito e questionado. Foi doloroso escrevê-las, como lê-las para você agora também está sendo. Mas acho que essa história tem que terminar de um jeito que começou, no silêncio do meu eu.
Até porque a resposta que eu tive foi a mesma que eu teria se tivesse enviado. Qual? O silêncio. Afinal, de alguma forma, essa foi a resposta que sempre me foi dada todo esse tempo. E eu sofri muito por querer ouvir algo. Algo que desse significado ao absurdo do que aconteceu. E principalmente apaziguasse a minha culpa. Mas a metralhadora de perguntas que você me fez da primeira vez que vim aqui e que percebi que você não queria uma resposta pronta, me obrigou a refletir seriamente em algo lógico, mas que o medo, o pavor e o ressentimento me deixavam perceber claramente. Fernanda fez uma pausa, como alguém que está ansioso para que o outro pergunte e ele demonstre que conseguiu aprender a lição. E Jorge, sabendo disso, fez a pergunta tão desejada de forma solene, valorizando o achado e a conquista que estava por ouvir. O que foi que você percebeu? A criança abusada é sempre uma vítima. Ela nunca é coautora de um crime que jamais quis cometer, mesmo que seu corpo, nos automatismos que lhe são próprios, tenha reagido a isso. Isso não quer dizer, como você me fez ver, que eu quisesse aquilo. O que eu queria era uma família normal, uma mãe carinhosa, um pai atencioso. Nessa minha busca infantil, tia Vivi e ele aparentemente preenchiam essa lacuna. Mas uma vez que a vida não lhe dá certas coisas, ou você passa anos esperando dos outros isso, e nunca, mas nunca terá, ou você luta ou se dá, de alguma forma, algo que somente você pode se dar. Acho que minhas outras relações deram errado porque sempre busquei uma substituição do que me faltou. Mesmo depois do abuso, eu continuei acreditando que algum homem pudesse vir a ser o pai que eu nunca tive. A primeira tentativa de buscar isso me custou caro e se arrastaram com juros até hoje. Eu sei que não é magia, mas estou decidida a seguir minha vida e a não deixar que essas noites horríveis de 21 anos atrás ainda me arrastem e me maltratem mais do que já me maltrataram. Embora agora o que eu quero é que você me ajude a perdoar. Perdoar é um processo. Então me ajude a dar o primeiro passo. Ele é o mais difícil, mas você já deu. Com certeza, o ar de espanto e de alegria, Fernanda lhe perguntou: Dei? Qual foi? Você renunciou ao desejo de vingança, o que lhe manteria ainda mais presa a tudo e a todos. Só os fortes fazem isso. Qual é o próximo passo? Você também já deu o segundo passo. Qual? Se perdoou de uma culpa que você nunca, jamais teve, em nenhum momento sequer. A alegria no rosto de Fernanda era explícita. Parecia uma criança que finalmente encontrava alguém para reconhecer sua dor e seu esforço, e as lágrimas se misturaram a um sorriso. Você ainda fez mais. Se compadeceu do seu algoz, se colocou no lugar de suas tias e mãe, e as viu por vítimas também. É preciso ter grandeza para sair do próprio ego, da própria dor, para enxergar a dor do outro, ou melhor, antever a dor do outro e evitá-la como você fez. Qual é o próximo passo? Se permitir ter paz. Você passou tanto tempo em guerra, numa guerra silenciosa e solitária, que vai precisar aprender a ter paz, a deixar a vida falar nos gestos de hoje, sem imaginar que a vida de hoje tem que estar condenada e eternamente contaminada pelo passado. Hoje eu me sinto bem mais leve, sabe? Eu ressignifiquei muita coisa, não só a mim mesma. Ressignifiquei as outras pessoas envolvidas também. Minha mãe, minha tia, até mesmo ele.
Eu percebi isso nas cartas que você escreveu. Mas no primeiro momento eu achei que elas não dimensionavam a sua dor. Você ainda estava muito presa e contida. Depois eu comecei a aventar a hipótese de que você já escreveu essas cartas no momento de mais leveza. O que você acha do que te disse agora? Qual das duas opções está correta? Na verdade, realmente quando você me pediu para escrever aquelas cartas, eu já havia dado novo significado a tudo. Percebi que de todos os envolvidos, a pessoa que eu mais odiava era eu mesma, a mais difícil de perdoar. Percebi que precisava mesmo era me perdoar, deixar de me punir. Então é hora de fazer uma carta para Fernanda, o que acha? Eu já fiz, disse Fernanda com ar de contentamento, como quem se antecipa à lição pedida pelo professor e espera por isso reconhecimento. Sério? Aquele gesto representava o fim de um ciclo e o início da autonomia e da autodeterminação. Posso ler para você? Claro que sim, que maravilha! Sua atitude em escrever me faz crer que será sua carta de euforia. Carta para Fernanda. Caríssima Fernanda, hoje eu te escrevo para dizer a coisa mais difícil que já fiz. Perdoar você. Perdoo-te por não ter conseguido resposta para as muitas perguntas que você se fez a vida toda. Por que não disse a ninguém? Por que não gritou? Por que não disse não? Por que não o matou? Por que desejou outras vezes? Por que Deus não fez nada? Por que ninguém notou seu desespero? Por que sua mãe se recusou a ouvir seus sinais de socorro? O que você fez para merecer isso tudo? Enfim, por todas as perguntas que, por não terem respostas, viraram um transtorno a mais na sua vida. Eu perdoo você por ter alimentado sonhos de uma vida melhor e, na sua inocência, ter acreditado em alguém que fez a promessa de realizar seu sonho, mas transformou sua vida num pesadelo duradouro e destruidor. Eu te perdoo pela excitação que você sentiu naqueles momentos, que só no futuro poderia ser compreendido, pois você não sabia o que era sexo e intimidade, embora dentro de você algo dissesse que aquilo estava errado. Eu perdoo você por ter sido infeliz até aqui. Afinal, a experiência que você passou alterou muito a visão que você tinha do mundo, das pessoas e de você mesma. Não só pelo trauma em si, mas porque você perdeu sua inocência e com ela achou que havia perdido também sua dignidade. Eu te perdoo pelas muitas vezes que você quase explodiu de tanta angústia. Pensou em compartilhar com sua família o que havia ocorrido, mas pensou que seria chamada de louca e mentirosa, acusada de ser incapaz de interpretar gestos inofensivos do seu tio, sempre tão carinhoso. Perdoo-te pelas muitas vezes que você desejou vingança e que tudo de ruim acontecesse com ele. Pelas muitas vezes que você desejou que ele fizesse isso com as suas próprias filhas, para quem sabe assim finalmente ele fosse desmascarado. Meu perdão a você deve-se ao fato de que, a partir daqueles dias, você carregou o pesado fardo da vergonha, como se tudo o que aconteceu naquele quarto estivesse escrito na sua testa. Embora só você soubesse, havia forte sensação de que estava tão exposta como Esther Brine com a letra escarlate. Essa sensação de exposição dolorosa fez com que você se sentisse profundamente diminuída,
numa verdadeira aberração ambulante, uma espécie de Walking Dead. Perdoe-te por ser a grande acusadora de você mesma, pelo fato de não ter interrompido o abuso no primeiro ato, pois você não tinha como fazer isso. Por esse motivo, também te perdoo por sentir-se fraca, completamente imperfeita e menor do que qualquer pessoa. Perdoo-te por até aqui ter escorregado pelas sombras para sobreviver, como um aborto que insistia em nascer. Eu te perdoo pelas muitas vezes que você se esforçou para não ficar presa ao seu passado, mas não conseguiu, diante das cenas grotescas às quais foi submetida quando criança, e que te assombravam numa repetição torturante, qual um disco arranhado que não te deixava dormir, sonhar, viver e amar. Por isso também eu te perdoo, por deixar que um evento ocorrido num passado longínquo, por mais doloroso que tenha sido, tenha tornado insuportável seu presente e quase destruído seu futuro. Pois o que te motivou a fazer isso, ao contrário do que você imagina, não foi o ódio que sentia, mas a culpa. E é por isso que eu também te perdoo. Pelo desejo incompreendido que você sentiu e que lhe fez sabotar sua vida, como forma de se punir pela culpa que você supunha ter. Eu te perdoo por essa vergonha íntima ter te definido até aqui, impossibilitando você de expressar todo o potencial latente de sua alma. Eu te perdoo pelas muitas vezes que você culpou Deus por tudo que houve, por ter achado que ele gostava de abusadores, já que a vida deles continuava sem problemas, enquanto que a vida da vítima ficava destruída. Perdoo-te por durante muito tempo achar que não era boa o suficiente para Deus ter misericórdia de você. Eu te perdoo pelo ódio que você cultivou por sua mãe durante todo esse tempo. Hoje você consegue perceber que ela não tinha capacidade nenhuma de lidar com o fato, nem mesmo de aguentar as consequências familiares das persecuções que viriam de uma acusação ao seu tio. Perdoo você pelo tempo que você se neglijou, se criticou, se destruiu, se desamou. Eu te perdoo pelas pessoas maravilhosas que você afugentou da sua vida, por ser incapaz de mergulhar na intimidade dos relacionamentos, pois se achava suja e imunda, acreditando piamente que não merecia ser amada por ninguém. Afinal, você também não se amava. Tudo o que eu desejo para você é que siga em paz, que seja a mãe que você sonha ser, pois será uma ótima oportunidade de ter uma segunda chance, de criar sua família com abertura, a confiança e o amor que lhe faltaram. Eu não tenho mais vergonha de você. Mesmo a pessoa mais devastada pode se erguer e seguir. Por isso, eu te acolho e te compreendo. Eu te acolho no colo para finalmente ser consolada. Eu, conscientemente, decididamente, amorosamente, te perdoo. Conclusão. Perdão exige paciência, pois o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Emmanuel. A primeira coisa que queria dizer para você que acabou de ler, de escutar esse livro, é: não tenha pressa em mudar a sua vida, pois cada ser humano tem seu processo e seu tempo, e tudo que é feito antes do tempo não tem consistência. Sim,
Eu poderia escrever aqui receitas e técnicas para temporariamente você e eu fazermos de conta que truques funcionam, mas prefiro pagar o preço de afirmar que isso é uma ilusão. Esse livro não é uma receita de bolo que você pode replicar em sua vida, no seu casamento, no seu luto, na sua dor, pois uma das coisas que aprendi como terapeuta é o quanto somos únicos. Para uns, saber disso sufoca e desalenta. Para outros, liberta e dá esperança. Mas a verdade é que no primeiro momento, tudo o que queremos é uma receita. E de preferência que seja como antibióticos, que faça efeito em 7 dias. Porém, a vida se assemelha mais aos processos da homeopatia do que aos processos da alopatia. Na homeopatia é assim: um remédio para cada pessoa. E em vez de combater a doença, usa-se ela, os sintomas, a característica da própria doença como evento de cura. Isso porque cada pessoa é única na forma de reagir à vida ou à doença. Por isso mesmo, a cura tem a ver com nossa personalidade e atributos exclusivos e individuais. É por essa razão que nossos medos e fragilidades devem ser acolhidos e não combatidos. Não devemos exorcizar o passado, mas acolher a criança que em nós ainda chora e levantá-la para viver um novo tempo. Samuel Hahnemann, em seu livro Organon da Arte de Curar, nos apresenta um conceito fantástico, segundo o qual, quando duas forças dinâmicas e muito semelhantes se encontram em um organismo vivo, o mais forte extingue o mais fraco. Para ele, essa seria a lei dos semelhantes na qual cada cura real é baseada. Poderíamos, por analogia, pensar que o mesmo pode ocorrer na psique humana? Que trazer à tona eventos escondidos, negados, reprimidos e inconscientes teriam o poder de gerar a libertação do sintoma? Acredito que sim, pois quando um ser humano tem empatia profunda com suas próprias deficiências, inconsistências e medos, ele termina por sentir profunda compaixão de si mesmo e desse modo não nega e nem manipula seus sentimentos, saindo da postura de se justificar ou se defender. Assim, acolher novas sombras, paradoxalmente, atenuar o poder que elas têm até então, produzindo como consequência a cura. Enquanto não ouvimos a nossa dor, ela age como uma criança que não recebe atenção dos pais. Enquanto não é escutada, ela chora e grita, e se ainda persiste a desatenção dos pais, ela é capaz de se ferir só para ser vista e ouvida. Assim acontece com nossas crianças interiores, que nos solicitam um abraço acolhedor e compreensivo para que possamos atenuar sua dor. Ouvir e acolher a si mesmo sem julgamentos e com aceitação, integrando as sombras da alma à personalidade, não é relativismo moral ou ressignificação paralisante. Ao contrário, é o vivenciar pleno do sentimento do amor a si mesmo, amar-se como se é e não do jeito que gostaria de ser. Ao longo da leitura, você pode ter se identificado com uma ou mais histórias, mas quero ressaltar que elas retratam a queda de processos longos e dolorosos dos personagens. Cada um deles, a seu modo, alcançou a culminância de processos libertadores. Você, a seu tempo e do seu modo, encontrará seu caminho, iniciará seu processo e alcançará sua resposta. Eu sei disso pelo simples fato de que comigo também é assim. Sou terapeuta, ou seja, sou humano que dialoga e procura ajudar humanos com toda a humanidade de que sou possuidor. Por isso não terminei esse livro fazendo uma lista do tipo #partiu mudança de vida. Faça um silêncio para digerir
e depois ressignificar sua própria jornada. Esse silêncio não é uma proposta de omissão. Talvez você nunca tenha tido um diálogo interno apropriado sobre os problemas que você enfrentou e ainda enfrenta. Talvez você tenha preferido seguir em frente, mas existem porções nossas que não podem ser caladas. Elas querem ser ouvidas, compreendidas para ser transformadas, cada uma a seu tempo. Eu já me puni muito pelas mudanças que não realizava em mim, até descobrir que a primeira mudança deveria ser respeitar a mim mesmo, pois somente um passo de cada vez, de fato, é que possibilita a caminhada. Isso era tão frequente em mim que para cada dia ruim, de muitos erros, passava uma semana me punindo. Depois apenas sobrava 2 dias com energia para realizar alguma mudança. Hoje não vejo minhas sombras de formas maniqueístas, como erros a serem extirpados ou contidos, como uma represa que sempre rompe. Os vejo como partes de mim que querem ser ouvidas, minhas crianças interiores que solicitam atenção, orientação e apoio. Por isso hoje eu vivo mais tempo buscando realizar em mim do que me punindo, acolhendo-me mais e me criticando menos. Mesmo esse meu relato pode ter servido só para mim, não necessariamente para você. Portanto, siga seu roteiro original e saiba que você vai errar muito, mas muito mesmo. Mas se sorrir ao final de cada gafe, de cada erro, de cada bola fora, terá finalmente compreendido que a vida nos convida à misericórdia para conosco mesmo, o tempo todo. Por isso eu decidi fazer as pazes comigo. Afinal, no jogo da vida não existe bola fora. Existe apenas a bola que soubemos jogar naquele momento, naquela partida, naquele lance. E não posso passar o resto da vida me punindo por um lance e por uma bola fora. Quando finalmente aceito o jogo, posso construir nova estratégia, que só foi possível pelos aprendizados vindos dos erros anteriores. Por isso tenho que ser grato pelo processo todo, pois os acertos são filhos dos erros que cometi. Se você ainda não começou mudanças significativas, pode estar se lamentando pelo tempo que julga ter desperdiçado. Mas saiba que você não desperdiçou nada. Foi o tempo necessário para o seu processo. O seu processo, o seu tempo, do seu modo, do seu jeito. E essa insistência na autoria pessoal de sua vida é para dizer: não se compare com ninguém. Isso só traz dor e ressentimento. Se aceite. Não queira controlar todas as emoções e pensamentos. Tentar controlar o incontrolável torna a vida de muitas pessoas infernal. Afinal, não são nossos pensamentos ou emoções que nos levam ao estado de sofrimento. O grande sofrimento vem da luta incessante e infrutífera de nos livrar deles. Precisamos aceitá-los. Se você estiver aberto a se perceber, a se aceitar, inclusive seus pensamentos e emoções mais dolorosos, não haverá mais luta. A aceitação deles lhe permitirá ouvir o que eles têm a dizer, os pontos que eles querem lhe fazer conhecer, para você transformar. Se você reavaliar as histórias que leu nesse livro, irá perceber que a mudança aconteceu quando cada um acolheu a sua sombra, a sua dor, a sua angústia, a sua ambição, sem mais negá-las. Fica então uma pergunta: o que nos motiva a passar tanto tempo tentando corrigir, suprimir e lutar contra esses sentimentos? Queremos ser infalíveis e isso tem um enorme peso emocional. Para tentar alcançar essa ilusão de controle, vamos a palestras, lemos livros, frases postadas em redes sociais, tomamos remédios, fazemos macumba, ou seja, qualquer coisa que nos alimente a ilusão de aliviar a angústia de nossos limites.
quando na verdade somente a aceitação de quem somos integralmente nos pacifica, nos acalma, nos completa, pois só mudo o que plenamente aceito e acolho em mim. Um grande exemplo disso são os personagens dos evangelhos. São todos seres humanos limitados, mas cujas deficiências assumidas e aceitas foram utilizadas como virtudes. Até o último momento, a didática do Cristo foi emergir à sombra de cada um, para que cada um realizasse em si a aceitação e a mudança. Pedro precisou negar seu mestre, sentir culpa dilacerante, para depois aceitar seu medo, pois somente assim poderia ele, dotado de toda a sua humanidade, ser capaz de acolher os falidos morais que lhe caberiam. Somente um homem caído nas armadilhas de seus próprios medos poderia ser capaz de levantar os caídos do caminho. Afinal, somente um homem com as fraquezas de Pedro poderia se transformar na rocha, na pedra basilar de uma nova proposta para a alma humana. Por isso insisto mais uma vez, tenha paciência sim, mas mantenha o foco sempre em seu processo de conheça-te a ti mesmo, construa a sua cura e acolha a sua dor. O máximo que poderá acontecer com você após essas 3 etapas é de finalmente e sem fantasias ser pleno e feliz. Fim.